TV Gesuli na cobertura da Vesui América Latina 2010. Nós vamos conversar agora com Gilberto Schmidt, que é o chefe adjunto de comunicação e negócios da Embrapa Suínos e Aves. Senhor Gilberto, a Embrapa Suínos e Aves está completando 35 anos e tem uma forte contribuição para a evolução da avicultura e suinocultura brasileira. Como foi esse processo de evolução ao longo dos anos, desde a criação da unidade? Olha, quando a gente vai comentar a participação da Embrapa no desenvolvimento, tanto da suinocultura como a avicultura, nós temos que analisar isso daí no tempo. Então a Embrapa desenvolveu tecnologias durante todos esses 35 anos com base nos tempos de vida dela. Então você pega, por exemplo, nós tivemos questões relacionadas com melhoramento genético, desenvolvimento de linhagens comerciais de aves, num período em que era um papel importante para a Embrapa, o desenvolvimento de linhagens de suínos que até hoje permanece, o caso do MS-115, tecnologias de diagnóstico em sanidade, erradicação, por exemplo, de algés que ocorreu nos últimos anos. Quer dizer, uma série de coisas que, por exemplo, a tabela de composição de alimentos, que hoje você pode não considerar uma coisa tão importante, ela foi importante no seu tempo. Então, a Embrapa acompanha o desenvolvimento tanto da suinocultura e avicultura e ao longo do desenvolvimento vai procurando se inserir na cadeia e procurar novas tecnologias para que possa melhorar ou evidenciar um pouco mais o desenvolvimento dessas cadeias. Então, realmente depende muito do tempo as tecnologias que foram lançadas. Então, nós temos novas tecnologias sendo lançadas hoje, principalmente na área de meio ambiente, na área de sanidade, algumas ações na área de ambiência, nutrição e manejo, mas elas acompanham o desenvolvimento da avicultura e suinocultura. Hoje, por exemplo, você percebe uma mudança significativa no sistema de produção de aves, por exemplo, a inclusão de dark house e outros sistemas diferentes hoje, e que a Embrapa vai ter que desenvolver novas tecnologias para acompanhar esse desenvolvimento. A empresa que durante muito tempo teve um foco muito grande no desenvolvimento de ciência, hoje ela começa a trabalhar no sentido de desenvolvimento, na realidade, de inovação tecnológica. Então ela começa a mudar um pouco o foco e realmente tentar desenvolver tecnologias que sejam realmente utilizadas dentro da cadeia produtiva. É óbvio que nós vamos continuar com o avanço da ciência, mas também voltadas com foco realmente a inovações que possam ser absorvidas pela cadeia produtiva e possibilita o desenvolvimento dessas cadeias e aumentando a competitividade do país, tanto em termos de produção de suínos quanto em termos de produção de aves. Com relação a isso, então, a transferência de tecnologia hoje é um grande desafio da Embrapa? Olha, na realidade, acho que um dos maiores desafios da Embrapa hoje é a questão de transferência de tecnologia e negócio. Nós todos sabemos que ao longo do tempo houve um desmantelamento das áreas de transferência de tecnologia das ATERs, de praticamente todos os estados. Alguns estados mantêm forte, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina, que mantém a EPAGRE, que é uma empresa hoje que faz tanto pesquisa como transferência de tecnologia, mas a Embrapa está cada vez mais sendo cobrado nessa área. É difícil você trabalhar nesse sentido, uma vez que a Embrapa não tem capacidade de resposta se você pensar numa assistência técnica como existia antigamente. Então ela tem que focar, mudar seu foco na transferência de tecnologia e na área de negócio. Então nós, principalmente a Embrapa Suínos e Aves, vem desenvolvendo algumas articulações no sentido de articular a transferência de tecnologia através de parcerias não só internas à Embrapa, como também externas, através das iniciativas privadas, através de organizações não governamentais, através de qualquer tipo de organização de produtores, tentando levar a esses produtores, ao final da cadeia, as tecnologias geradas pela Embrapa, mas utilizando as organizações existentes, porque se nós formos dar capacitação ou transferir para o produtor, nós não vamos conseguir fazer isso aí. Então, hoje existe uma estratégia, o desenvolvimento de uma estratégia baseada em capacitação dentro da empresa e baseada também na transferência de produtos, né? São as TSPs da Embrapa, Tecnologia, Serviços e Produtos, que nós vamos tentar articular no sentido de fortalecer a área de transferência de tecnologia da Embrapa. A Embrapa mesmo hoje está implantando um novo departamento que chama-se DTT, que é o Departamento de Transferência de Tecnologia. Antigamente nós só tínhamos o DPD, que era o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, quer dizer, é a Embrapa focando também na transferência de tecnologia e negócio. O agronegócio tem uma força muito importante no país.
Mas a agricultura familiar também tem um papel determinante. Como a Embrapa trabalha esses dois segmentos? Bom, vamos segmentar isso aí. Primeira coisa, o que nós entendemos por agricultura familiar? Se você pegar Santa Catarina, por exemplo, a grande maioria, tanto de suínos quanto aves, é produzida na agricultura familiar. É produzida por pequenos produtores. Então nós vamos tomar muito cuidado com essa questão de o que nós tratamos como agricultura familiar. Existem os programas governamentais que estão muito ligados à subsistência, em que a Embrapa tem pouca inserção. Existem alguns programas que a Embrapa vem desenvolvendo e vai buscar parceria de alguns ministérios e de alguns pequenos empresários, que é para o quê? A organização de pequenos produtores da agricultura familiar em sistemas de produção que nós podemos enquadrar quase como um agronegócio, ou seja, com objetivo de mercado, acompanhando todas as normas estabelecidas pelo Ministério, sem colocar em risco a avicultura industrial, esse parque industrial brasileiro existente. E é possível você transformar essa agricultura familiar num negócio e atender mercados específicos. Então a gente precisa tratar isso aí com muito carinho, porque muitas vezes a pessoa, quando fala em agricultura familiar, olha aquela produção de quintal, olha aquela produção que nossos avós faziam, produzir seu fundo de quintal, depois vender para o vizinho, abater em casa e consumir. Isso daí não é uma visão de mercado. Então, a visão da Embrapa é levar a agricultura familiar ao mercado. Tanto suinocultura como a avicultura por si só, ela não cria uma sustentabilidade dentro da agricultura familiar. Nós vamos ter que agregar outras cadeias dentro disso daí, no sentido da sustentabilidade da agricultura familiar. Então a Embrapa ela detém tecnologia hoje para a produção na agricultura familiar. Desde que ela esteja organizada, que ela siga as normas estabelecidas, que ela não coloque em risco não só a própria produção dela, mas também a produção da agroindústria e que também ela produza com segurança alimentar. Hoje, segurança alimentar é um requisito básico para você ir no mercado. Quer dizer, hoje você não espera mais que o pequeno produtor vá vender sua ave viva, como acontecia em São Paulo há muito tempo, como acontece em algumas regiões do país. Você quer um produto que tenha segurança, que tenha qualidade e que você possa consumir realmente com tranquilidade, sem colocar em risco a saúde pública. Então essa é a questão da agricultura familiar que a Embrapa vem discutindo hoje. Agora, como eu volto a dizer, existem os programas governamentais que a Embrapa pode dar apoio e que ela vai ter um papel importante, principalmente no sentido de você garantir a segurança do ponto de vista sanitário. Hoje, se você for fazer uma política de governo, por exemplo, seria muito mais interessante, de repente, que a política fornecesse essas políticas sociais, fornecesse o frango, o ovo, através da Conab, do que você ficar colocando essa meia dúzia de frangos, de pintinhos dentro de uma agricultura de subsistência. Porque ela não leva realmente ao desenvolvimento. Ela leva simplesmente o quê? A uma criação de subsistência. Então são programas, às vezes até políticos, que devem ser melhor trabalhados. Então vamos organizar a agricultura familiar, esses que estão excluídos da avicultura industrial, vamos colocá-los dentro da avicultura e suinocultura comercial e nós podemos resolver o problema da agricultura familiar nesse sentido. Nós conversamos com o chefe adjunto de comunicação e negócios da Embrapa Suínos e Aves, Gilberto Schmidt. TV Gesuli na cobertura da Vesui América Latina 2010.